O transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma condição mental caracterizada por extrema instabilidade emocional, impulsividade e um medo profundamente enraizado de abandono. A vida emocional de alguém com TPB assemelha-se a um estado de crise constante, oscilando entre o desejo de proximidade e o pânico de que essa proximidade traga dor. As relações com os outros tornam-se uma luta pela sobrevivência com uma identidade sem bases sólidas. A identidade é instável e fragmentada. Em determinado momento, a pessoa com TPB pode sentir-se segura e amada, para logo em seguida afundar-se no desespero, no vazio e na rejeição de si mesma. As mudanças de humor são rápidas e extremas, frequentemente desencadeadas por situações aparentemente insignificantes. Qualquer sensação, por menor que seja, de rejeição pode provocar uma avalanche de emoções e comportamentos voltados a reter o outro. Por vezes de forma dramática, por vezes destrutiva. A impulsividade afeta diversos âmbitos, desde explosões repentinas de raiva até comportamentos de risco, uso de drogas, relações sexuais ocasionais, automutilações e até tentativas de suicídio. As emoções não são expressas, elas explodem. A vida de uma pessoa com TPB é como uma corrida sem freios por uma estrada sinuosa, onde cada curva pode terminar em desastre. Esse transtorno é frequentemente confundido com hipersensibilidade ou com um temperamento instável. No entanto, em seu núcleo reside um sentimento crônico de vazio, a ausência de um senso estável de eu e a incapacidade de construir relações seguras e previsíveis. Cada vínculo é uma ameaça potencial e, ao mesmo tempo, a única esperança de apaziguar o caos interno. As raízes do transtorno de personalidade borderline frequentemente remontam à infância, marcada por rejeição, negligência emocional ou imprevisibilidade do ambiente. Quando o amor era condicional e a segurança instável, a psique desenvolveu estratégias de sobrevivência que na vida adulta tornam-se fontes de sofrimento. A pessoa com TPB não consegue estar sozinha, mas também teme a presença dos outros. Toda proximidade dói, toda solidão destrói. As emoções são intensas demais, o mundo afiado demais e os vínculos frágeis demais para oferecer refúgio. Um relacionamento com uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma experiência intensa e exigente, repleta de emoções extremas e reviravoltas imprevisíveis. No início, pode parecer fascinante. Calor, paixão, uma sensação de proximidade excepcional. Mas rapidamente surgem tensões e conflitos, muitas vezes provocados pelo medo da rejeição ou do abandono. A pessoa com TPB oscila frequentemente entre idealizar o parceiro e desvalorizá-lo. Num dia, és o herói de que o mundo dela precisa. No seguinte, és a fonte da sua dor e decepção. Essas flutuações conduzem a um caos emocional difícil de suportar para ambos. As tentativas de alcançar proximidade podem manifestar-se como insistência, ciúmes ou até manipulação. Não por cálculo, mas por medo profundo e sensação de desespero. Os limites na relação costumam ser difusos ou mudam repentinamente. A pessoa com TPB pode ter dificuldade em aceitar a autonomia do outro, o que pode gerar conflitos e uma sensação de sufocamento. Momentos de afastamento são interpretados como sinais de um abandono iminente, o que desencadeia reações impulsivas. Apesar dessas dificuldades, os relacionamentos com pessoas com TPB não carecem de profundidade nem de autenticidade. Por trás da fachada do caos emocional, existe uma grande necessidade de amor, compreensão e segurança. Para que uma relação assim possa perdurar, é necessário que o parceiro tenha muita paciência, estabilidade emocional e disposição para construir continuamente a confiança. Sem isso, é fácil cair num ciclo vicioso de conflitos, mágoas e dor. O diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, TPB, baseia-se numa avaliação clínica detalhada, que inclui a análise dos sintomas, da história de vida e do funcionamento emocional e social da pessoa. Uma ferramenta diagnóstica central é a classificação DSM-5, segundo a qual a pessoa com TPB deve apresentar pelo menos 5 das seguintes características: medo intenso de abandono e esforços para evitar um abandono real ou imaginado. Padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, marcado por flutuações entre idealização e desvalorização do parceiro. Perturbações da identidade, autoimagem ou autoestima marcadamente instável.
Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente prejudiciais. Por exemplo, gastos, sexualidade, uso de substâncias, condução imprudente. Comportamentos autolesivos recorrentes, gestos ou ameaças de suicídio. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. Por exemplo, episódios de disfória, irritabilidade, ansiedade, geralmente durando algumas horas até raramente alguns dias. Sentimento crônico de vazio, raiva intensa e inadequada ou dificuldade em controlá-la. Sintomas paranoides transitórios relacionados com estresse ou sintomas dissociativos graves. O diagnóstico exige a exclusão de outros transtornos mentais que possam provocar sintomas semelhantes, bem como a consideração do contexto de vida do paciente. É essencial uma abordagem abrangente, entrevistas clínicas, conversas com pessoas próximas e observação do cotidiano do paciente. Um diagnóstico preciso constitui a base para o planeamento de uma terapia e de um acompanhamento eficazes. Exemplos de pessoas com transtorno de personalidade borderline, TPB, revelam comportamentos característicos que se manifestam em situações do dia a dia. Embora suas atitudes frequentemente pareçam difíceis de compreender para quem está ao redor, muitas vezes são resultado de um medo profundo de abandono e de uma grande instabilidade emocional. Uma pessoa muito envolvida nos relacionamentos. No início de uma relação, demonstra um apego intenso e idealiza o parceiro, enxergando-o quase como um ser perfeito. No entanto, pequenos mal-entendidos ou atrasos em uma resposta podem desencadear pânico e sensação de abandono. Em reação, pode apresentar respostas intensas, da raiva ao desespero, que surpreendem o outro. É comum que ameace terminar o relacionamento para forçar proximidade ou obter confirmação afetiva. Uma pessoa com impulsos autodestrutivos, sob grande pressão emocional, recorre à automutilação ou a outros comportamentos de risco que oferecem alívio momentâneo frente ao caos interno. Embora essas atitudes preocupem quem está por perto, para elas são uma forma de lidar com o vazio e a dor que não consegue expressar. 3. Uma pessoa com oscilações de humor extremas. Em poucas horas, pode passar da euforia e entusiasmo para uma tristeza profunda e desesperança. Essas montanhas russas emocionais comprometem sua capacidade de tomar decisões e manter relações estáveis. O ambiente à sua volta a percebe como imprevisível e difícil, o que reforça sua sensação de isolamento. Uma pessoa que sente constantemente um vazio interior. Apesar de diversas tentativas de preencher esse vazio, seja por meio de relações intensas, uso de drogas ou experiências extremas, a sensação persiste. Frequentemente se descreve como perdida, insegura, indecisa, com baixa autoestima e sem uma identidade definida. Esses exemplos mostram como vivem no cotidiano as pessoas com TPB. Oscilam entre o desejo de proximidade e o medo dela, entre emoções intensas e um vazio persistente, enquanto tentam encontrar equilíbrio no caos do próprio mundo. O tratamento de pessoas com transtorno de personalidade borderline, TP, é um processo que exige paciência, compreensão e ferramentas adequadas para ajudar a desenvolver estabilidade emocional e melhorar o funcionamento nos relacionamentos. As abordagens mais eficazes concentram-se na regulação emocional, no desenvolvimento da autoconsciência e no fortalecimento de habilidades para lidar com a impulsividade e o estresse. A terapia comportamental dialética, TCD, é uma das abordagens com maior respaldo científico. Combina técnicas cognitivo-comportamentais com atenção plena, mindfulness e aceitação. Ajuda pessoas com TPB a identificar e regular emoções intensas, reduzir comportamentos autodestrutivos e construir relações interpessoais mais saudáveis. Outras abordagens eficazes incluem a terapia do esquema, que foca em padrões profundamente enraizados de pensamento e comportamento, e a terapia baseada em mentalização, que estimula a capacidade de compreender a si mesmo e aos outros. O apoio aos familiares e pessoas próximas é um componente indispensável no processo de recuperação. Os entes queridos frequentemente enfrentam esgotamento emocional, frustração e sensação de impotência. A psicoeducação oferece conhecimentos sobre os mecanismos do transtorno e ensina a comunicar-se com empatia,
e a estabelecer limites saudáveis. Grupos de apoio para familiares permitem compartilhar experiências e reduzir o sentimento de solidão. O tratamento do transtorno de personalidade borderline é um caminho que pode levar a uma melhora significativa na qualidade de vida. Apesar dos momentos difíceis, uma terapia contínua e um apoio adequado permitem que muitas pessoas alcancem maior estabilidade, construam relacionamentos mais saudáveis e fortaleçam sua autoestima. Paciência, perseverança e a crença na possibilidade de mudança são essenciais. Uma pessoa com transtorno de personalidade borderline realmente quer machucar quem ama? Não. Os comportamentos prejudiciais são resultado de um medo profundo de abandono e da falta de habilidades para regular as emoções. É uma forma de expressar dor, não uma intenção deliberada de ferir. Essa conduta é uma reação ao sofrimento, não uma tentativa de manipulação ou controle. Por que as emoções de uma pessoa com TPB são tão intensas e instáveis? O sistema nervoso é especialmente reativo. Mesmo situações pequenas podem desencadear uma tempestade emocional intensa. As emoções surgem de forma repentina e com grande força, e a capacidade de controlá-las é limitada. Não se trata de uma escolha consciente, mas de um sintoma neurobiológico do transtorno. Uma pessoa com TPB pode amar de forma duradoura e fiel? Sim. Os sentimentos são profundos e autênticos, embora muitas vezes se expressem de maneira caótica e impulsiva. O desejo de proximidade é forte, mas vem acompanhado do medo de que essa proximidade cause dor. O amor duradouro é possível, mas exige compreensão mútua e apoio emocional estável. A terapia realmente ajuda pessoas com TPB? Sim. Uma terapia adequada e consistente, especialmente a terapia comportamental dialética, TCD, apoia de forma eficaz o desenvolvimento de habilidades emocionais e melhora a qualidade de vida. Com o tempo, reduz a impulsividade, melhora os relacionamentos e fortalece o senso de identidade. As pessoas próximas de alguém com TPB precisam abrir mão da própria vida? Não. Ajudar não significa sacrificar-se. Estabelecer limites saudáveis, manter a autoconsciência e contar com apoio externo são fundamentais. Os entes queridos precisam de espaço para cuidar de si mesmos e podem ser um apoio importante no processo de recuperação de quem vive com TPB, sem perder o próprio equilíbrio. O transtorno de personalidade borderline TPB é um mundo interior intenso, onde as emoções não têm fronteiras e os relacionamentos tornam-se um campo de batalha entre a proximidade e o medo do abandono. A instabilidade da identidade, a impulsividade e a profunda necessidade de amor criam uma mistura que transforma a vida com TPB num exercício constante de equilíbrio entre a esperança e o desespero. Apesar dos comportamentos extremos e das dificuldades nos relacionamentos, esse transtorno não exclui a possibilidade de mudança. O diagnóstico abre caminho para a terapia, que, quando conduzida de forma consistente e adequada, pode trazer verdadeiro alívio. O maior desafio, mas também a maior oportunidade, reside na compreensão mútua, tanto por parte da pessoa afetada quanto das pessoas próximas. É a empatia, a informação e a presença que criam espaço para aprender a viver de outra maneira. Não se trata de eliminar completamente o sofrimento, mas de aprender a conviver com ele, sem destruição, sem solidão, sem medo. Essa é a força da terapia e a força dos vínculos baseados na verdade e na aceitação.